Olá, realistas, tudo bem? Bora para mais um vídeo aqui do canal? Pediram para falar um pouquinho mais sobre as vítimas de narcisista. Então eu vou falar aqui algumas coisas ligadas à característica da vítima, qual a sua relação com o narcisista, dentre uma ou outras coisas que eu vou pincelando que eu achar pertinente falar sobre a vítima do narcisista e da narcisista, ok? Vamos começar dizendo aqui quem costuma ser a vítima, né, do narcisista e da narcisista. Geralmente as vítimas são codependentes emocionais. O que seria isso? São aquelas pessoas que têm, vamos dizer no senso comum, na popularidade que se diz, dependência emocional. Mas a gente costuma dizer codependente emocional, o que quer dizer que está com em relação a alguém, né? Dependência emocional com relação a alguém. Então, codependente emocional, vamos dizer assim, que é um termo técnico, tá certo? Retirado da expressão de pessoas que acompanhavam alcoólatras ou pessoas usuárias de drogas. E essas pessoas que acompanhavam essas pessoas sendo alcoólatras ou usuárias de drogas eram chamados codependentes emocionais. Por quê? Porque eram pessoas que às vezes se anulavam para poder agradar o outro, para poder ajudar o outro, para poder orbitar em volta do outro, porque mudava-se a sua rotina, né, em prol desse dependente químico, né, em prol desse alcoólatra. Então, foi dado esse termo codependente emocional. E o codependente emocional, quando a gente fala aqui do transtorno de personalidade narcisista, a gente costuma dizer que faz uma fusão com essa personalidade. Em qual sentido? Uma fusão, uma junção, uma união inconsciente. É uma dança inconsciente que as vítimas fazem com o narcisista a narcisista. Por quê? Uma vez que nós temos o transtorno de personalidade narcisista, que tem o centro, né, o núcleo ali, o centro do transtorno, o senso de grandiosidade, porque os narcisistas se acham grandiosos demais, melhores que as outras pessoas, de forma inconsciente, quem são as outras pessoas que eles vão atrair? Geralmente aquelas pessoas invalidadas, aquelas pessoas que têm baixa autoestima, são aquelas pessoas inseguras, são aquelas pessoas que estão em busca, né, de si mesmo, né, em que o self, né, ou sua percepção de si mesmo está distorcida, né, sofreu invalidações, injustiça, abandono, rejeição, tendo ali várias feridas emocionais abertas, né, são pessoas que foram também esvaziadas de si, para agradar o outro, para acolher o outro, e acredita que tem que salvar o outro para se sentir bem, né? Porque nós fizemos aqui uma diferenciação no discorrer dos vídeos de um empata saudável e um codependente emocional, né? Ambos têm empatia, um empata equilibrado e o codependente emocional. A diferença é que o empata equilibrado é que ele fala assim para outra pessoa basicamente, ó, se você precisar de ajuda, estou aqui, bacana, beleza, ele dá um certo equilíbrio, um certo, sabe? Tem um certo ponto, um certo equilíbrio, um certo fim naquilo. Já o codependente emocional, não. Ele se invalida em prol do outro, porque ele está querendo tanto ser validado, que ele só quer pertencer ao outro, só quer validar o outro para ser enaltecido, para ser reconhecido, para ser amado. Então ele está ali a todo instante, ele não tem equilíbrio ali na sua empatia. Às vezes ele tira dele para dar para o outro. Então veja que é uma invalidação de si mesmo, um esvaziamento de si mesmo. Então se eu me invalido a mim mesmo, eu estou ensinando o que para o outro? Para o outro também, ensino para o outro também me invalidar, né? O outro me sugar, ensino o outro a tirar benefícios, vantagens de mim, né? Porque eu, como codependente emocional, na maioria das vezes eu não me respeito, não crio bordas, não tenho limites, né? Isso é um codependente emocional inicialmente, né? Quando ele se reconhece como codependente emocional. Não aqueles que estão em tratamento, porque aqueles vão se reconhecendo e vão se reeducando, vão criando bordas, limites e a sua maneira de pensar vai mudando. Então esse basicamente é o traço das vítimas do narcisista, o codependente emocional. E o que faz essa vítima, o narcisista, que ele fica tão atrelado, que ele fica tão assim fusionado a essa vítima? Porque ele sustenta esse narcisista. Sustenta como? Através de suprimento, que é o que chamamos. Se você discute com o narcisista, né, e ele sempre vence uma discussão, porque ao final de tudo ele consegue distorcer a conversa e você sai como uma vítima, ele sai como herói. Ou sai como herói ou sai como vítima, mas nunca como aquela pessoa que errou.
Então veja que a vítima, de alguma forma, ela sustenta o narcisista porque ele está sempre ali se renovando a sua energia no sofrimento do outro. Né? Vê que o outro está nadando, nadando, mas não consegue ter argumento contra ele. Discute. Só a forma de você discutir, de você ficar ali tentando se explicar para o narcisista, isso tudo é uma forma de validação e de suprimento para esse narcisista. Então veja que a vítima sustenta o narcisista de alguma forma. Então se essa vítima ela sustenta de alguma forma o narcisista, então ela mantém o narcisista. Então mantém perto dela, né? É como se fosse aquela luz cheia de brilhinho e o narcisista fosse aqueles bichinhos da luz, né? Que sempre quer estar perto, que é atraído por aquelas luzes. Tanto é que ele esvazia suas vítimas das suas características, das suas qualidades, daquilo que ele não tem, que ele gostaria de ter. Por isso que ele se aproxima também das suas vítimas. Pode ver que você se apaixona pelo narcisista e não é, se você começar a observar, não é o que ele é, o que ela é em si. O narcisista é narcisista. Mas sim o que você é, e você se apaixonou pelas suas projeções no narcisista. Porque ele pega tantas qualidades suas, né, vai projetando nele, que você vai se vendo no narcisista e na narcisista. Um exemplo básico é você gostar de marrom e o narcisista nunca ter gostado de marrom, e ele passa a gostar de marrom só para poder te atrair, só para poder trazer você para perto, só para você achar que tem alguma coisa semelhante. É um exemplo bem supérfluo, mas deu pra gente entender, né? Porque como funciona basicamente o início de alguma relação, de amizade, de amor, que seja, como começa? Pelas semelhanças, né? A gente vai se vendo no outro, né? A gente vai projetando, vai se vendo e a gente vai se apaixonando. Na verdade, só tem duas formas de amar pela psicanálise. Ou você vê as suas características no outro e você ama o outro, né? Pelo que você está vendo de você no outro. Ou aquela pessoa tem aquilo que você gostaria de ter e você não tem, aquilo te complementa, no sentido de você querer ser uma pessoa mais articulada, uma pessoa mais pra frente, uma pessoa, né, que fala mais ao público. Então aquilo te chama atenção, um exemplo, né? Aquilo te chama atenção. Então, pelo fato de você querer ser daquele jeito, você começa a admirar a pessoa e você começa a amar, a se apaixonar por aquelas pessoas. Então, partindo sempre de você, da sua projeção. Ou o que você é e você projeta no outro e começa a amar suas qualidades no outro, ou o que você esperava que o outro fosse e que falta às vezes em você, e você vê no outro, você começa a admirar. Então veja que sempre passa parte de você. Então o narcisista pegar suas qualidades e começar a te imitar, e você vê projeção nele, se vê projetado nele, nela, você começa a se assemelhar, é o neurônio espelho, você começa a ter empatia por aquelas pessoas, começa a se relacionar, começa a criar contato, conexões com aquela pessoa, né? Pela semelhança, né, que você tem em algum ponto com aquela pessoa. E aí você se permite em abrir, né, para aquela pessoa, ter uma amizade, ter uma relação. E é assim que começa as divisões de grupo, né? A gente se assemelha com os que a gente escolhe para andar com a gente, e é isso que acontece. Então a vítima, ela é muito importante que ela vá para terapia. Para quê? Para ela começar a dizer não, né? Para ela começar a criar bordas, limites, para ela saber quem ela é, para ela desenvolver autoestima, para ela desenvolver autoconhecimento, que é a chave do pessoal e do profissional, para que ela se desenvolva na sociedade, para que ela acredite nela, para que ela se valide, independentemente se alguém está validando ela ou não, para que ela abra mão da culpa também, é muito fundamental, né? Uma coisa é você receber tudo aquilo que te acometeu, né? Te aconteceu, e você revisar aquilo como forma de aprendizados, de policiamento, forma para você criar arestas, para você saber até onde você vai, até onde você não vai. Outra coisa é você se culpar. Enquanto a vítima está se culpando, né, o narcisista ele está se deliciando. Sabe aquela gotinha assim de delícia que escorre assim? Tipo assim, ai, tô me deliciando com essa situação. O narcisista é assim, 24 horas. Enquanto você está agonizando aí, se culpando, ele tá só... Ai, que delícia, deixa eu fazer mais um pouquinho. É para ilustrar, mas é basicamente isso, é o funcionamento da cabeça do narcisista. Então, enquanto você se culpa por uma coisa que você não iniciou uma discussão, por algo que você não teve culpa,
por algo que você só quer ser amada, isso tudo para o narcisista é muito válido, é bom, é suprimento, ter alguém que ele possa culpar. Então, ir para a terapia também é cuidar, né, desse conceito de culpa, até onde é a sua culpa, conivência sua, até onde é permissão sua, até onde é contribuição de fato sua, tá entendendo? Então, por isso que as pessoas têm que ir também para terapia. E quando a gente fala aqui de culpa, não deixando também o codependente emocional isento de tudo, porque como é uma fusão inconsciente, né, que o narcisista faz com as vítimas, é entender qual tipo de parcela de contribuição, mesmo de forma inconsciente, que eu fui nutrindo aquele narcisista para que a gente se perceba nesse processo de aprendizagem e de autoconhecimento, para que a gente venha parar as arestas e a gente não cometa mais com o passar dos anos, o passar do tempo, tá certo? Então, ir para a terapia também, você vai aprender também a cortar suprimentos, você vai aprender ali a dar o contato zero ou manifestar ali a técnica da pedra cinza. O contato zero, geralmente a gente ensina aqui, já tem vídeo específico aqui no canal. O contato zero a gente ensina que são aquelas relações com o narcisista que você não tem mais, não tem que ter mais ligação com o narcisista. Ou seja, você não tem um filho com o narcisista, você não tem uma empresa, você não é filho desse narcisista, né? Então pode se dar o contato zero, é sumir mesmo da vista, da direção, da vida do narcisista. E já a pedra cinza é para aquelas pessoas, para aqueles narcisistas que você não consegue dar o contato zero, né? Ou você tem uma empresa ainda com a pessoa, ou você tem filhos, você tem um liame, você tem uma ligação com aquela pessoa, né? Ou é seu pai, ou é sua mãe, o narcisista, ou um irmão que você ama. Então veja que fica mais difícil dar o contato zero nessas situações e a gente se adapta à pedra cinza, né? É não dar mais suprimento, não dar mais informações, não cair em bagunças, vamos dizer assim, do narcisista, em discussões, em desavenças, não dando suprimento ao narcisista, e a gente chama de pedra cinza. Cinza porque, se a gente pensar na cor cinza, ela é bem neutra, né? Ela é bem disfarçada, né? Ela passa de forma imperceptível mesmo entre as demais cores que chamam a atenção. Então, pedra cinza é isso, é você passar desapercebido, se tornar desinteressante para esse narcisista que quer tanto sugar uma vítima, né? Não dar suprimento, não dar informação, não entrar em discussão, sabe? É como se fosse um contato zero, mas tendo contato porque às vezes você tem uma ligação com aquela pessoa, né? Que é o pai, a mãe, ou quem trabalha com você, ou tem filho com essa pessoa. É como se fosse um contato zero, mas estando ali, mas não presente de mente, só de corpo mesmo, tá? E é muito importante a gente saber aqui que quando esses suprimentos ocorrem, o narcisista se alimenta das suas energias. Então, se ele te invalida, se ele te humilha, se ele faz de mal a você, veja que você vai começar a vibrar também baixo, né? Porque você acredita que você seja uma porcaria, vamos supor um exemplo, né? Que você não vale a pena, e você começa a vibrar também numa escala bem baixa. E a vítima, no final desse processo, quando começa a se reconhecer, né, como vítima e um narcisista ali em si, nessa trama, nessa engrenagem, ela se sente como se ela tivesse sido roubada, né? Porque cai a ficha, não cai só a ficha, cai o orelhão, cai a cidade toda, né? Vamos dizer assim, na vida da vítima, né? Que ela começa a se enxergar, começa a ver que de fato ela sofreu ali abusos, manipulações, gaslighting. Ela começa a reconhecer que de fato ela foi enganada, ela foi induzida, né? Instigada a entrar ali num relacionamento tóxico, e aquilo era tão familiar, né? A vítima, porque geralmente quando a vítima ela cai nesse tipo de relação, é porque com certeza vários narcisistas já perpassaram pela sua vida. Então aquela toxicidade, aquele relacionamento tóxico passa a ser familiar à vítima, né, de forma inconsciente. Aquilo se torna então de forma sutil, silenciosa, e lá na frente é que a vítima vai se dar conta, né, de que seu sentimento foram roubado, a sua vida, a sua conta financeira, diversas coisas. Então é se dar conta de fato do que aconteceu, se libertar em qual sentido? É você perdoar a pessoa para que você siga o seu caminho. Mas se perdoar no sentido de que você tem que acolher, né, aquilo que te acometeu, e aquilo para você fluir, você acolhe o perdão,
né? Não deixando a mágoa escapar de você, mas acolher com amor, né? De que você pertenceu àquele processo, de que aquilo de alguma forma te fez crescer, né? Liberar perdão para a pessoa, mas você não é obrigada a andar com a pessoa, não é obrigada a falar com a pessoa, dando ali o contato zero ou a pedra cinza. E veja que essa técnica de pedra cinza e contato zero não é punição, gente, mas na cabeça da vítima, por ser empata, por ser codependente emocional, ou seja, empata em demasia, né, ao extremo, acha que praticar o contato zero e a pedra cinza são punições, né? A gente está sendo ruim com o narcisista. Não é. Na verdade, o contato zero e a pedra cinza são técnicas para manter a sua sanidade, a qualidade da sua mente, tá certo? Então, sobre as vítimas, era só isso que eu tinha para falar hoje. Então, no decorrer dos outros vídeos, a gente vai falando outras coisas, outros assuntos pertinentes ao narcisista, tá certo? Espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. Deixe seu like, compartilhe, comenta e muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Cuide-se. Beijo.